Então, pessoal, estamos na nossa terceira aula e hoje nós vamos dar uma profundidade. Agora, nós vamos começar a adentrar nas finanças da nossa empresa. Tudo começou lá nas nossas finanças pessoais, né? Como a gente já vem aprendendo que as nossas finanças pessoais são o alicerce, né? Porque se as nossas finanças pessoais estão meio desorganizadas, a gente vai acabar desorganizando as finanças da empresa e não só isso, a gente vai ficar numa situação de insegurança, uma situação de incerteza, uma situação que a gente fica muito mais apreensivo para tomar as decisões, para elaborar estratégias. Então, a importância da gente cuidar das nossas finanças pessoais é muito grande, né? E ter uma reserva de emergência. Vocês chegaram a assistir a aula que foi disponibilizada na quarta-feira para vocês? Sobre o impacto das finanças pessoais nas finanças da empresa? Vocês chegaram a assistir? Alguém assistiu? Bom, era para me ter visto no fim de semana, mas eu trabalhei o fim de semana inteiro, então não deu. Só para saber aqui o tom que a gente. Porque daí, se vocês assistiram, eu posso partir por um caminho. Se vocês não assistiram, a gente vai recapitulando. Mais alguém não assistiu? E a gente vai reforçando os pontos aqui da aula. Eu não assisti ainda, professora. Não tem problema. Assim, nosso conteúdo é cíclico, tá? É importante vocês assistirem até o final do curso. Ainda depois do final do curso vai ficar uns dias disponível, mas é um conteúdo cíclico. Então, ele é um conteúdo que reforça o conteúdo que já foi aprendido. Então, a ordem é interessante só para vocês assistirem pelo fato de vocês trazerem aqui, às vezes, dúvida, né? Mas não tem problema, não. Vocês podem assistir depois, que não tem problema assistir fora da ordem, tá? Nessa aula que eu disponibilizei na quarta-feira, eu explico assim, bem certinho como é que funciona essa correlação entre as nossas atitudes financeiras e atitudes financeiras dentro da empresa. Como é que as nossas atitudes financeiras impactam ali o interior da nossa empresa, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, né? Então é extremamente importante a gente ordenar a nossa vida pessoal, a nossa vida particular, para a gente poder ter um bom rendimento na nossa empresa. E é maravilhoso, porque se nós praticarmos dessa forma, né? Se nós formos melhorando conforme a nossa empresa cresce, a gente consegue ser pessoas melhores, a gente consegue evoluir muito, né? A gente pode atrelar o nosso desenvolvimento pessoal ao desenvolvimento da nossa empresa. Então é uma relação, uma inter-relação. Então a gente cresce, a empresa cresce, e a gente cresce e faz a empresa crescer mais ainda, né? Só um recado antes da gente começar o conteúdo da aula. As mentorias ainda vão ficar até o final do módulo, tá? Então, se alguém quiser fazer mentoria particular com o professor César, acredito que ele mandou aqui no grupo, tá? As mentorias. Então, vai ter mentoria quarta, vai ter mentoria dia 19, dia 20 e dia 26, tá? Sempre às 19 horas. Aí naquele link que ele mandou. E se vocês quiserem, às vezes, chamar ele no particular para, não sei, falar do problema antes ou qualquer coisa do tipo, ou me chamar, que daí eu posso fazer um intermediário, né? Já consigo saber qual é o problema de vocês e a gente consegue já direcionar, tá bom? Então é isso, para vocês aproveitarem. Então eu gostaria de saber de vocês, para a gente começar, já que a gente vai entrar nesse tema da gestão financeira da nossa empresa, de como que vocês fazem o gerenciamento das finanças da empresa de vocês. Mesmo quem não tem empresa aqui oficialmente, que só presta serviço assim de maneira autônoma ou vende uma coisa aqui a acolá, como é que vocês fazem para gerenciar? Vocês usam software, usam planilha? Como é que vocês fazem? Alguém quer responder?
Alguém usa uma planilha aqui de fluxo de caixa? Boa noite, profa. Boa noite. Eu uso tanto o sistema, eu tenho um sistema, quanto planilhas, mas ultimamente eu estou fazendo mais no caderno. Não consigo me desprender do caderno. Você é do caderninho, então. Que empresa do que você tem, Aline? Eu tenho uma loja de maquiagem. Uma loja de maquiagem. Qual cidade? Ou online? Daqui de Turvo. Oi? Daqui de Turvo. Ah, daí de Turvo. E você vende na sua loja somente ou online também? Só na loja. E daí através, né, claro, das redes sociais, enfim, né, mas não envio para fora. Entendi. E você tem funcionário? Como é que é? Não, só eu mesmo. Ah, só você. Então, faz quanto tempo que você tem a loja? 1 ano e 8 meses, eu acho. 1 ano e 8 meses. E você... eu tô curiando aqui, né? O seu fornecedor é aqui do Brasil mesmo? Sim, aham. Ah, que maravilha! Sim, aham. As distribuidoras daqui, as marcas são, a maioria são marcas nacionais mesmo, né? Então, os distribuidores, os fornecedores são daqui mesmo. É que tem muita gente que trabalha com marca chinesa, né? E agora tem a taxação. Eu falei assim, será que a Aline vai ter que enfrentar a taxação, né? Não, escapei. Ainda bem. Mas tá vendo como é que é o mercado, né? Aham. Assim, a notícia aí do nada que foi taxado os produtos. Mas ainda bem, tá vendo? Você tem agora uma forte vantagem, né? Sim, Porque sim. esses clientes que compravam de fornecedores externos, clientes que compravam lá da China ou de outros países, vão acabar procurando marcas nacionais, né? Então você vai ter essa vantagem agora. Sim, É uma vantagem para quem trabalha com nacionais. Eu não sei como é que funciona essa coisa da Anvisa, se as maquiagens internacionais passam pela Anvisa. Não sei bem como é que funciona. Eu acho que sim, também. Então, mas agora você vai ter uma vantagem, né? Então, agora que você está aqui, se você trabalhar bastante, se você conseguir aplicar o que você tá aprendendo aqui e ir desenvolvendo na sua loja, você tem uma grande vantagem aí pela frente. E sabe-se lá quanto tempo vai ficar essa taxação que te dá uma vantagem, né? Sim, como eu comentei até com as outras professoras dos módulos anteriores, né? Eu sou, apesar de já ter a loja há 1 ano e 8 meses, né? Quase 2 anos, ainda assim é um mundo bem novo né, para mim, porque eu sou de letras. Então, eu sou muito de humanas. E eu falo que esse curso, tipo, virou várias, não foi nenhuma chave, foram várias chaves na minha cabeça, porque só depois de começar o curso que eu percebi o quanto eu precisava desse curso. Mas é engraçado que o pessoal acha que economia é números, né, basicamente, mas economia é humanas também. Então, tudo que a gente fala aqui, a maior parte, né, tem alguma coisa de, né, a gente vê aqui na gestão financeira, que a gente utiliza um pouco de matemática, mas é a matemática básica, né? E como você já trabalha com software, você trabalha com planilha, você já trabalhou com isso, então, assim, basicamente se faz sozinho, a gente só precisa entender o que os números dizem, né? Exatamente. Mas a maior parte aqui, você pode perceber que é conteúdo de como é que funciona o ser humano, o que faz o ser humano querer comprar, né? Como é que ele é atraído por um produto, o que é a necessidade dele, né? Tudo Sim. isso é basicamente humanidades, né? Sim, não deixa de ser, principalmente psicológico. Exatamente. Então agora acho que você vai ter uma grande vantagem aí pela frente, que as compras vão ser desestimuladas, as compras de fora, né? Que acabava sendo um produto muito competitivo, muito barato, né? Então Sim, exatamente. aquele ditado, né? Que eu falei na aula passada: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então
Exatamente. No mercado, na economia, cada ponto negativo que você tem, alguém aproveita como ponto positivo, sabe? Henrique, você ia falar alguma coisa? Perdão? Você tinha aberto o microfone? Não, eu ia falar que eu também uso esse sistema de escrever no caderninho mesmo. Assim, quando a gente tá ali, quando é só a gente mesmo, quando ainda é poucas operações que a gente faz, ainda a gente consegue manter, de certa forma, no caderno. Mas o caderninho, ele tem o probleminha da gente poder cometer falhas, né? Correto. Porque é a gente mesmo que calcula, né? Então, se a gente utiliza algum programa, alguma planilha, fica mais fácil porque, né, a gente precisa calcular, então essas falhas são minimizadas. Eu tenho que começar a usar planilha. Eu vou mandar depois para vocês no grupo um link que vai ter algumas planilhas para quem quiser utilizar, porque também tem muito disso, olha, de você achar o que se encaixa mais para você. Então, às vezes, principalmente quando você pega planilhas prontas, às vezes você vai ter que dar uma formatada na planilha para ela se encaixar exatamente para você, né? Então tem isso também, de você encontrar o programa certo, a planilha certa para você usar ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes acontece isso. Existe uma infinidade de planilhas. O melhor mesmo é a gente fazer a nossa, né? Mas você pode pegar pronta, mas aí é adaptar para o seu negócio, né? E todo mundo pode usar, não importa se o negócio é muito pequeno, você venda poucos serviços, é muito importante manter os registros, até para você saber como que está sendo a evolução ao longo do tempo. Porque tem gente, e olha, tinha uma vez eu dei uma consultoria para uma mulher, pasmem, tá? Ela tinha 3 lojas. Não era uma, não era duas, eram 3 lojas. E ela não fazia registro nem no caderno. Ela só pegava no final do mês, tudo, dava uma olhada, mas era assim, conta entrando, ia pagando, e era assim que funcionava. Então, é assim, imagine só que no mercado que é incerto, né? Como eu já falei na semana passada, o mercado é incerto. As atitudes dos nossos clientes também, por eles serem seres humanos, existe uma certa imprevisibilidade. Claro que nós podemos, até certo ponto, prever algumas coisas, mas a nossa capacidade de previsão, ela é muito limitada. Então, a gente não pode depender da nossa capacidade de previsão. A gente tem que... Porque, né, é limitado. Mas a gente tem alguma, tá? Não estou falando que não tem, que a gente não pode fazer isso. Mas a gente tem que contar com a nossa capacidade de adaptação. Então, no meio disso tudo, a gente ainda não manter registro. Vocês concordam que isso é meio loucura? Vocês concordam comigo? Quão arriscado é? Que aí você não sabe o que está acontecendo no teu negócio, né? Mais alguém aqui quer compartilhar como é que registra as finanças? Então, eu gostaria, né, de saber só. Então, vou compartilhar aqui com vocês um slide para a gente seguir. Eu queria outro programa, mas eu não consegui baixar no meu computador, ele está com algum problema. Então, eu vou usar o Google mesmo como programa para a gente ver o PDF, só para a gente se localizar, para a gente não perder tanto tempo, tá? Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo?
Vocês estão vendo o PDF na tela? Sim, prof. Então Sim, tá prof. certo. Vamos lá, então. Agora é uma pergunta para vocês, tá? Por que vocês acham, por que você acha que as empresas não prosperam? Vocês têm alguma ideia? Do porquê que tem empresa que patina, mas não prospera, não consegue, assim, ter lucro, não consegue crescer? Vocês têm alguma ideia? O que vocês acham? O que vem à cabeça de vocês quando você pensa numa empresa que não prospera? Por que ela não prospera? Acho que pela falta de planejamento, né? Diretamente. Principalmente o planejamento financeiro. Quando você falou da mulher com 3 empresas, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho uma loja fazendo as anotações, me perco às vezes, bato a cabeça para conseguir fazer um caixa fechar certinho e tudo, e conseguir, né, agora que eu estou tentando aprender mais, né, analisar o que aqueles números finais ali estão me falando sobre produto, sobre porcentagem, sobre como vendeu, como não vendeu. Imagina sem controle nenhum disso, misericórdia. Perfeito, Aline, perfeito. Exatamente. E uma das maiores causas da empresa não prosperar é a falta do controle financeiro. É, assim, uma das maiores causas. Aí tem outras causas, né? Por exemplo, tem quando a gente vai lá pegar, por que a gente pesquisa estatística do porquê que as empresas não prosperam, existem algumas causas. Uma dessas causas é o planejamento financeiro. Outra causa também é por exemplo, são os impostos. Mas vocês concordam comigo que se a pessoa não conseguiu pagar os impostos é porque ela não teve planejamento financeiro? Que se ela tivesse planejamento financeiro, ela teria conseguido pagar os impostos em dia, tudo certinho, né? Porque o nosso preço, ele também faz parte do planejamento financeiro, e o nosso preço precisa cobrir todos os nossos gastos, incluindo impostos, incluindo depreciação, incluindo os nossos financiamentos, se a gente tem financiamento, se a gente tem financiamento de capital de giro, então tem que cobrir tudo. Então, se a pessoa não, no final das contas, tudo passa pelo financeiro, né? E aí, quando a pessoa não tem planejamento financeiro, dificilmente ela prospera. Porque a gente, né, como eu já comentei com vocês, a gente abre a nossa empresa com dinheiro, usa dinheiro na nossa empresa, mas então é uma forma que a gente utiliza para multiplicar o dinheiro. E para multiplicar o dinheiro como? Servindo as pessoas. Não é maravilhoso? Não é você ainda ganhar dinheiro? Todo mundo faz isso, tá? Todo empreendedor faz isso, não importa, né? Se ele vende uma ação de cabelo numa lojinha, não importa, ele está servindo a sociedade. Por quê? Porque todas as pessoas têm necessidades, né? Todos nós temos necessidades de diversas coisas, e conforme a gente vai avançando, as nossas necessidades só vão aumentando, né? Que vocês já imaginaram se a gente, todos nós, tivéssemos que maquiagem, a gente tivesse que ligar para a indústria de maquiagem, né? Imagina que estariam ligando para a indústria de maquiagem, cada cliente comprar direto da indústria seria, assim, muito complicado. Então, o comerciante ele atua como intermediário, né? E se ele acerta nesse processo, se ele acerta na quantidade que ele tem que comprar da indústria para revender, se ele acerta na necessidade que o cliente tem, porque tudo começa ali com a percepção da necessidade, a percepção da necessidade do outro, que é um exercício de empatia que a gente tem, né? O que o outro precisa, de fato. Não importa se é o mais supérfluo ou o mais assim, elevado das necessidades, não importa, são necessidades.
Se ele acerta nisso, se ele acerta no preço, aí ele tem lucro, né? Então, são vários acertos que o empreendedor vai acumulando até ele ter lucro. Então, sim, as empresas não prosperam porque não tem o controle, não tem a dimensão, né? Quando se fala de investimento, às vezes as pessoas acham que é só investimento na empresa, né? Mas o primeiro investimento que o empreendedor faz é em si mesmo. Então, muitas pessoas não prosperam por essa falta de conhecimento do que é a empresa, do que ela tem que fazer ali, que não são coisas difíceis, né? Como eu digo para vocês, o arroz com feijão funciona, ele funciona. E a maior habilidade que a gente tem que adquirir, né, que a maior habilidade é perceber as coisas, né? E admitir essa coisa que a gente percebe. Porque tem muitas pessoas que vão levando, elas percebem que a empresa está com um probleminha financeiro, mas vai levando, né? Finge que não vê o problema financeiro. Aí quando, né, finge que não vê, eu duvido que o empreendedor não veja que está entrando no vermelho, né? Mas ele ignora. Vocês acham que isso é um processo de sabotagem? Quando a pessoa, sei lá, tá ficando no vermelho e ela vai ignorando, deixa virar uma bola de neve? Vocês acham que isso é sabotagem ou vocês acham que, sei lá, é o comportamento do brasileiro mesmo de deixar de última hora? O que vocês acham? Esse comportamento financeiro das pessoas às vezes. Vocês acham que é sabotagem? Às vezes tá tudo indo, né? Às vezes... Oi? Pode dizer, Aline. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é sabotagem e um pouco do comportamento, do hábitos do brasileiro mesmo. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Essa atitude do brasileiro de deixar para lá, né? Quantas vezes a gente mesmo não deixa para lá? E é um probleminha que aí vira um problemão. E essa coisa, esse negócio da autossabotagem, assim, Freud, você sabe Freud, né? O pai da psicanálise. Ele diz o seguinte, que o ser humano tem ele chama de instinto de morte, que é o ser humano ele procura a própria destruição. Claro que tem graus, né? Tem a pessoa que vai se destruir lá nas drogas, vai se destruir até perder a própria vida. Mas existe também aquelas pessoas que se destroem nessas pequenas coisas, entende? Vai destruindo a vida financeira, por N razões, né? Pode ser por causa desse instinto, mas pode ser também por causa de uma crença de que não merece, de que ganhar dinheiro é errado, de que o empresário que lucra está roubando outras pessoas. Essa crença é típica, né? O empresário, ele rouba outras pessoas, por isso que ele lucra, né? O roubo, o lucro vem de uma exploração, né? Mas e se você trabalha sozinho, né? No caso de você ser um empreendedor individual, você está explorando quem? O cliente que não é, porque o cliente sai bem feliz, né? Que o cliente compra porque ele acha mais valioso o seu produto do que o dinheiro dele. Então é isso que ele faz, que faz o cliente comprar. Então é uma troca voluntária. Então eu chego para você e ofereço essa caneta. Essa caneta é muito boa, essa caneta. E aí eu digo para você que é R$3 a caneta. Se você valorizar mais a caneta do que o seu dinheiro, você vai me dar o dinheiro e você vai ficar com a caneta. É assim que funciona todo o comércio. Então, quando a gente serve muito bem as pessoas, mesmo que as pessoas paguem caro pelos nossos serviços, a gente está fazendo um bem e a pessoa está saindo feliz, porque ela teve o que ela queria, né? Ela valoriza mais o que você está oferecendo do que o bem, do que o dinheiro que ela tem para te dar. Então, o dinheiro, toma o dinheiro e me dá a coisa, né? Então,
Quem vai avaliar o valor das coisas é o cliente. Então, se o cliente está vendo valor, né, se você está ganhando muito dinheiro, quer dizer que você está agradando muitas pessoas, que você está servindo muitas pessoas. Quanto mais pessoas você serve, mais dinheiro você ganha. Ou serve mais dinheiro você ganha, porque você pode cobrar mais caro ou vender mais para as mesmas. O dinheiro é uma coisa boa. Dificilmente uma pessoa que ela é má mesmo, faz a falcatrua, ela consegue sobreviver no mercado por uma hora ela vai perder o dinheiro que ela tem. Então, a gente, né, às vezes destrói porque a gente tem essas crenças de que pô, o dinheiro é malvado, né? Quem ganha dinheiro está explorando as outras pessoas e que a gente tem que ter só o suficiente ali para as nossas necessidades básicas ou alguma coisa do tipo, né? Então, a falta de controle, né? Como a Aline comentou, da falta de controle das empresas. Como você já deve ter percebido, que vocês já comentaram, inclusive, que o objetivo do controle não é apenas controlar, né? Não é apenas você registrar ali, né, todo mês, todo dia, suas finanças, mas sim levantar informações relevantes para o negócio, né? Então, é aquela alfabetização financeira que foi falado na segunda aula da playlist gravada. Quem não assistiu, assista lá a playlist gravada. Aí fala da alfabetização financeira, que é essa capacidade de ler e interpretar os números. Então, os números nos revelam informações importantes. O preço, que é um número, ele nos revela informações muito importantes, né? O preço é uma informação, né? Então, quando tem muita gente que não entende como é que funciona, que o preço baixa, é que o preço está. Então, se a gente está no estava 5,8, o que pode ter acontecido? Diminuiu a quantidade de batata, né? A produção de batata diminuiu, ou o transporte ficou mais caro, alguma coisa se tornou mais escassa. Ou é a batata que diminuiu a quantidade, ou é o combustível que está mais caro, ele está mais escasso, então está mais caro, e aí passou para o preço da batata. Mas é uma informação dentro do preço. Então, todos os números da nossa empresa, eles nos fornecem informações também. E a gente precisa saber ler essas informações, né? Porque, aqui eu vou passar até. Aqui. A interpretação dos dados é a habilidade mais valiosa do empreendedor. Que, como eu disse, já comentei com vocês, acho que na semana passada, inclusive, que nós, o empreendedor, ele atua numa quantidade. Não tem como vocês saberem ao certo como é que vai estar a economia amanhã. Alguém chuta quanto é que vai estar Alguém sabe quanto é que vai estar o preço do combustível daqui uma semana? Alguém sabe? Alguém sabe se vai acontecer muita chuva daqui um mês e vai afetar os atuamos com uma quantidade de muito mercado que é enorme, tem muita coisa acontecendo, e não importa se a gente está lá na cidadezinha do interior, tem coisa acontecendo, e né, de uma quantidade de informações limitadas que a gente tem. A gente sabe alguma coisa do nosso cliente, a gente sabe dos preços que a gente paga no fornecedor, a gente sabe qual o preço. A gente consegue visualizar que a gente tem que ir. Profe,
Tá travando bastante a tua gravação. Não sei se é só pra mim ou pra todo mundo, Eu ia, mas tá travando bastante. Eu ia falar eu isso ia agora. pra mim também. Se era só pra mim, tava assim, mas pelo jeito não. Deixa eu tentar abrir a porta ali para ver se vai ficar boa, tá bom? Vou abrir a porta do meu quarto aqui. Acho que agora melhorou. Melhorou? Deu uma estabilizada. Se continuar travando, eu te aviso daí. Tá bom. Então, onde foi que eu parei? Até onde que eu consegui falar sem travar muito? Vocês lembram? Não sei te dizer bem certo. Sobre o quanto é o preço que estaria o combustível amanhã, por exemplo. Ah, sim. Mercado imprevisível. Então, a gente não sabe, né, como que vai estar o preço do combustível semana que vem. A gente não sabe como é que vai estar a economia nacional. Essa é a verdade, né? Então, nós, como empreendedores, olha, e nem quem está lá no comando, por exemplo, do Banco Central sabe, porque a gente está lidando com seres humanos, né? Então, a gente tem uma quantia de informações que a gente pode usar para a gente saber se a gente está acertando, se está errando. Essas informações, né, são os números que a gente tem disponível. Então, o preço que a gente paga para o fornecedor, os gastos que a gente tem, né? Se a gente está tendo lucro, se está tendo prejuízo. Então, o lucro, por exemplo, significa o quê? O lucro é uma informação, ele é uma quantia de dinheiro que veio para a gente ou investir na empresa ou gastar do jeito que a gente quiser, é uma quantia de dinheiro. Mas ele não é só uma quantia de dinheiro, ele é uma informação, ele informa para você o seguinte, que olha, a maneira como você está aplicando o seu dinheiro está sendo positiva. Então, você está acertando, você acertou no preço que você cobrou do seu cliente, você acertou nos seus gastos estão moderados. Você acertou na hora de vender para o cliente, ele gostou, então você investiu o seu dinheiro certo e agora você está sendo remunerado, entre aspas, né, pela sua engenhosidade, pelos seus acertos. Então, o lucro, ele representa isso, os acertos, né? E o prejuízo o contrário, né? O prejuízo diz assim, ó, você errou, meu filho, em algum lugar você errou. Então, volte lá para você ver onde é que você está errando, para você consertar. Então, todos esses dados numéricos que a gente tem são informações, né? Então, a gente saber interpretar esses dados é a habilidade mais importante, né? Claro que a disciplina também para conseguir registrar com frequência, a frequência necessária, né? Que pode ser, depende do seu negócio, né? Tem negócio que pela quantidade de operações vai ser diário, tem negócio que vai ser semanal, tem negócio que vai ser mensal, tudo depende do tamanho do seu negócio. Então, da disciplina para registrar as operações, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né? Todos os seus gastos, absolutamente tudo você conseguir registrar é muito importante e essa interpretação dos dados, tá? Então, essas são as informações que a gente tem, que já revelam muita coisa, né? Já revelam muita coisa. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui com a internet. Só um minutinho.
tudo certo agora. Fui lá ver o modem, como é que tava. Tá tudo certo. Mas, enfim, né? O que a gente tava falando é isso. Quanto mais você controla, assim, quanto mais você registra, quanto mais certo é o seu controle, mais informações você tem, mais informações precisas, né? Porque vocês respondam com sinceridade. Às vezes vocês não ficam confusos com relação ao que fazer, né? O que eu faço agora? Aí entrou um concorrente novo. O que eu faço agora? Vocês às vezes não se sentem confusos com relação ao que fazer com o negócio de vocês? Vendo mais ou cobro mais caro? O que eu faço? Aumento a quantidade de clientes ou vendo com mais frequência? Sejam sinceros. Vocês não ficam com dúvidas às vezes? Sim? Eu acho que todo mundo... Oi, Aline? Sim. Com certeza. Eu acho que todo mundo, né, fica com essa dúvida. Por quê? Por causa dessa certa incerteza que a gente tem. Mas quanto mais a gente consegue registrar o que está acontecendo no nosso negócio, mais é como se a gente tirasse uma fotografia do que está acontecendo, do que a gente pode fazer no futuro, né? Com esses dados. E quanto mais informações, mais claro a gente consegue ver a nossa situação, né? E a gente vai vendo aqui conforme vai passando o módulo, tá? Então, a gente vai ver isso. Então, a tríade aqui, ó, tem outra tríade. Lembra que das nossas finanças pessoais? Quem não assistiu a aula que eu postei quarta-feira, depois assista lá, tá bom? Que era saber gastar, economizar e ganhar dinheiro, né? Então, aqui na nossa empresa é o controle, a interpretação e a ação. Então, o controle, a gente registra os dados, a gente faz o controle não só de registro de dados, mas de limitar, né, o que a gente vai fazer. Por exemplo, controle dos gastos. A gente não deixar os gastos assim soltos, né? Interpretação. Com esses números, com esse registro que a gente tem, que pode ser no fluxo de caixa, que pode ser no software que a gente tenha, que pode até ser, né, no caderno, né? Mas esses dados a gente interpreta, para a gente saber se a empresa está crescendo, se a gente está tendo gastos desnecessários, né? Se nós estamos tendo lucro, se nós devemos aumentar ou não o preço. Então, essa aí faz parte da interpretação, que é extremamente importante, né? Porque às vezes falta essa leitura dos dados. E registrar por registrar não adianta, a gente vai ter aquela coleção de números e não vai saber o que fazer com aquilo, né? A gente precisa saber interpretar, né? E também agir, né? Porque se a gente só controla, se a gente só registra, interpreta, e a gente não age no sentido de ou corrigir ou expandir o que a gente tem ali disponível, não adianta nada, né? Tipo, controlei, registrei, interpretei, ok, sei exatamente o que está acontecendo, mas eu não ajo, aí foi complicado, né? Então, por exemplo, no caso, eu controlei, ok, eu anotei aqui todas as minhas entradas, todas as minhas saídas, anotei também registrei aqui, né, subtraí os meus impostos, e no final das contas eu vi que estava tendo prejuízo, né? Prejuízo por quê? Porque eu errei, aí vem a parte da interpretação, porque eu errei no preço, porque eu vendi pouco, tinha muito pouco cliente, eu errei na hora de abordar o cliente, na hora de... porque tem vários fatores, né? Se a gente fatura pouco, a gente ou cobrou o preço errado, a gente pode ter vendido muito, mas com o preço errado, ou a gente não vendeu tanto, ou os clientes não compraram com recorrência da gente. Então, são várias interpretações que a gente pode fazer de acordo com a situação que a gente está. Então, vi que eu tenho prejuízo, tá? Eu vi onde é que eu errei, né? Eu consegui identificar onde é que eu errei, aí tem que agir para corrigir aquilo. Então, é isso, né? Não tem segredo, assim, para
Aliás, esse é o segredo, né? É que não é segredo, na verdade. Como é que a gente faz para, no final das contas, ter uma empresa próspera? É isso. Controle, interpretação, ação. Viu que errou? Conserta. É só isso, né? Tem pessoas que ficam desesperadas quando erram. E eu sei que quando a gente erra e a gente está dependendo financeiramente da empresa, é complicado, porque dói no bolso, não é isso? Se a gente está dependendo daquele dinheiro e a gente erra, a gente fica numa situação muito complicada. Mas veja bem, é por isso que é importante ter reserva financeira. Porque nem sempre a gente vai acertar 100%. Esse é um fato. Que não é um fato do seu negócio, do negócio, é um fato da humanidade. O ser humano, se o ser humano age, em alguma medida ele vai agir mal. Basicamente isso. E aí, se a gente, né, não tem a nossa reserva financeira, não tem as finanças organizadas, a gente sempre fica assim nessa situação muito complicada, né, se a gente erra. E não só agir no sentido de corrigir erro, né? Mas de crescer. Então, se a gente está vendo ali, a gente interpreta que, poxa, olha só, eu faturei bem, mas aqui, se eu tivesse mais produtos, se eu tivesse um funcionário a mais, eu teria feito muito mais. Se eu tivesse alguém para me ajudar, eu teria aumentado aqui meu faturamento. Bom, tá, aí você age no sentido de crescer, né? Porque às vezes parece aqui que sei lá, né? Eu fico uma tendência melancólica minha de focar sempre na correção dos erros. Mas também tem essa parte expansiva da empresa, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, me interromper, mandar aí no chat, tá bom? Se vocês tiverem algum comentário também. Vocês já viram aquele tem aquele negócio de 5Ws, 5W, 6W, vocês já viram? Que se utiliza geralmente para contar história, quando você quer contar uma história, quando você quer escrever sei lá, uma reportagem. Ali a Aline, que é de Já ouvi falar, letras, mas não sei bem como funciona. então você já ouviu falar. Você deve ter ouvido falar no sentido de elaborar metas para a empresa, né? Não sei se é isso. O pessoal utiliza bastante isso para elaborar metas, né? Para assim, quem vai fazer, né? O que vai ser feito? A gente chegou até ver aqui no curso mesmo, uma aula que explica sobre, exatamente no plano de negócios. Eu acho, bem isso mesmo. Acho que vocês viram mesmo no. Aliás, acho não, né? Você está falando que viu, vocês viram mais no começo do curso. Então tem, né? Tem do plano de negócio, você pode aplicar no plano de negócio. Você pode aplicar para dividir tarefas dentro da sua empresa. Então, o que vai ser feito, né? Para elaborar planos, né? Plano de empresa, o plano de metas ali dentro da empresa, ou para contar quem vai escrever uma história, quem vai escrever sei lá, uma notícia de jornal, geralmente usa essas perguntas, né? O que, né? Então se refere à ação, o onde, o lugar, quem, né? Que é o agente que fez, como foi feito, né? O modo que foi feito, quando, em que período foi feito, né? O tempo que foi feito. E por quê? Qual o motivo? Então, essa daqui são perguntas simples, que eu estava pensando assim, como é que a gente simplifica a gente fazer uma análise dos nossos dados financeiros. Então, a gente pode utilizar essas perguntas, que como geralmente utiliza para muitas coisas, a gente pode, inclusive, anotar essas perguntas para sempre fazer, né? A gente pode fazer isso para um plano, para, né, responder essas perguntas para um plano da nossa empresa, por exemplo, o que você está querendo vender para os seus clientes, onde você vai vender,
né? Você pode usar para N coisas isso daqui. Mas eu achei interessante a gente utilizar para a interpretação de dados também, das informações que a gente tem. Então, quando a gente faz lá o nosso, por exemplo, nosso fluxo de caixa, que a gente vai ver, inclusive tem uma aula gravada que eu posso disponibilizar para vocês também, mais detalhadinho sobre fluxo de caixa. Então, quando a gente faz lá o registro dos dados, né, nós podemos olhar para esses dados, quando a gente estiver sentadinho lá olhando, né, as receitas, que tudo começa pela receita, receitas, e todos os nossos gastos ali sendo subtraídos, né, para saber se tem um saldo, a gente pode fazer essas perguntas também. E funcionaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Exemplo. Então, o que, né? O que? Então, você vai ver é o objeto que você está analisando, o que você está analisando. Então, pode ser um saldo positivo, mas aqui um exemplo. O que? Então, um gasto de R$5.000 acima do previsto. Então, você viu, né? Você está ali dentro da frente da sua planilha, você pergunta o quê? Então, um gasto de R$5.000 acima do previsto, certo? Onde? Né? Onde você gastou esse dinheiro? Ou onde que está esse gasto ali na sua planilha, né? Onde? Nas compras com fornecedor, que não é bem lugar, mas vocês entendem, né? Então, onde? Compras com fornecedor. Então, você gastou R$5.000 a mais, compras com fornecedor. Quem? Quem gastou? Foi um funcionário? Foi... Aí que eu coloquei, eu mesma que gastei. Como? Né? De que modo? Você gastou no cartão? Você gastou né, parcelado, né, financiado, ou você gastou em dinheiro vivo? Aqui, por exemplo, eu coloquei em dinheiro vivo. Então, como? Eu botei em dinheiro vivo. Quando? No mês de abril. Né, no mês de abril. Agora, nesse mês de abril. Por quê? Aí essa pergunta é a mais importante de todas. Isso daqui é só para você se localizar, certo? Então, o que? Né? Qual gasto você está analisando? Onde que você gastou? Quem, né? Quem fez esse gasto? Como, né? O modo que foi feito, quando. Mas essa perguntinha aqui do porquê é a mais importante de todas, que é o que as pessoas deixam escapar geralmente. Então elas sabem, eu gastei 5.000, poxa vida, teve um gasto de R$5.000 a mais. Nossa, né? Eu gastei a mais com o fornecedor. Esquece de fazer a pergunta fundamental. Por quê? E agora eu vou dizer, por que é importante a gente perguntar por quê? Por que é importante perguntar por quê? Para saber, na verdade, se foi um erro seu, somente seu, de um descontrole seu, ou se é um erro que está além da sua competência. Né? Então, por exemplo, você percebe que gastou ali R$5.000 a mais nas compras com o fornecedor, foi você mesmo que gastou em dinheiro vivo no mês de abril, é um fato, né? Aconteceu. Agora, se pergunta por quê? Aí você pode descobrir que é um descontrole na hora da proposta, né? Descontrole. Ele fez uma proposta irrecusável, tinha planejado gastar só 10.000, mas ele fez uma proposta irrecusável para mim, fez condições especiais, não sei o que lá, acabei me empolgando, caí no papo de vendedor dele, acabei me empolgando e gastei R$5.000 a mais. Bom, aí você tem um motivo pelo qual você cometeu esse erro. E aí, o que você faz? Você vai ter que corrigir esse erro. Você vai ter que fazer ali ordenar suas finanças para pagar esses 5.000, né? Quem sabe vendendo mais, cortando algum gasto, né? Mas de alguma forma você vai cobrir. Mas o principal, a próxima vez que o fornecedor ligar, né? A próxima vez que o fornecedor ligar, você já vai, não posso cometer aquele erro novamente. Então, você sabe a raiz do erro, daquele erro financeiro. Né? Agora, se a gente não pergunta por quê, a gente fica cegas, né? A gente só tem as outras perguntas ali. A gente sabe o que aconteceu, mas não sabe por que aconteceu. E essa pergunta do porquê é que vai direcionar os nossos próximos passos
dentro da empresa. Ou a gente também pode chegar na conclusão aqui, né? De novo, aqui é uma opção, né? Aqui é um exemplo. Eu descontrole na hora da proposta, acabei gastando a mais. Então, na próxima vez, vai ter que controlar. Ou você pode chegar na conclusão de que você pagou 5 mil reais a mais, né? Acabou tendo um gasto de 5 mil reais a mais porque houve um aumento de preço inflacionário. Então, tudo subiu. Né? Você comprou exatamente a mesma quantia que você sempre compra, né? Está totalmente dentro das quantidades que você compra, você não comprou a mais, mas houve esse aumento de preço inflacionário. Aí você percebe o seguinte: nossa, mas não é só o produto que eu comprei, né, do meu fornecedor, é também o supermercado que aumentou, né, o combustível que aumentou. Então você consegue perceber que é um aumento geral de preços. Aí você sabe que não é um problema, não foi um problema com você em particular. Porque é muito importante a gente saber o que é um problema nosso, de nosso gerenciamento, e o que é um problema externo que nos afeta. Então, por exemplo, o preço do combustível subiu. Consequentemente, você vai pagar mais caro em certas coisas, né? Do seu fornecedor, você vai pagar mais caro. Ou o preço da energia elétrica subiu. Então, você vai pagar mais caro na energia elétrica do seu negócio. Não necessariamente você gastou mais, mas houve certas circunstâncias externas que impactaram o seu negócio. E aí, você vai ter que reagir, né, de outra maneira. Né? Por isso que é importante saber o porquê. Então, no caso aqui de um aumento inflacionário, você vai ter que fazer o quê? Ou ajustar o preço de tudo, ou aumentar a margem, ou aumentar o preço de algumas mercadorias, né? Mas de alguma forma esse aumento de preços vai ter que ser repassado. Né? Então, vocês entenderam por que é importante a gente perguntar o porquê? Por que é importante perguntar o porquê? Porque é isso que vai nos dar material para a gente agir, né? Para a gente acertar. Porque lembra, lá é controle, interpretação e ação, certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Que nem sempre as variações vão ser por nossa culpa, né? Por isso que é importante a gente saber. Derrubei aqui uma coisa. É por isso que é importante a gente saber, tá? E saber os motivos pelos quais nossas finanças estão oscilando. Eu vejo, às vezes, muito empreendedor se batendo por coisas que estão fora do alcance dele, que ele só pode agir, ele vai ter que agir de uma determinada maneira para corrigir. Então, por exemplo, teve aumento de preços, né? A economia inteira está aumentando de preço. Então, vai ter que aumentar também, né? É assim, aí vai tudo aumentando de preço, sabe, sei lá, quando que vai parar. Mas é assim que funciona, né? Mas é importante, porque se é uma oscilação nossa, nós temos que corrigir em nós, né? Elaborar certas estratégias, tomar cuidado da próxima vez, etc. Então, essa pergunta porquê é a mais fundamental de todas, tá? Essa pergunta do porquê é a mais fundamental de todas, porque é ela que vai nos dar, repetindo novamente, material para a gente agir, tá? Aqui eu coloquei perguntas, acabei trocando. Eu ia fazer aqui do outro slide, mas ignorem aqui essa palavra aqui, perguntas. Então, coisas que ajudam na nossa análise. Então, né, o que nos ajuda aqui a fazer a análise certa? Vou até tampar aqui, ó. Pronto. Aqui, coisas que ajudam a gente na nossa análise. Então, para a gente ter uma análise mais completa, o primeiro é registrar absolutamente tudo e na data correta. Né? E qual que é a data correta de a gente registrar no fluxo de caixa? É quando efetivamente sai o dinheiro, efetivamente entra ou sai o dinheiro.
Então, por exemplo, se nós recebemos no cartão de crédito e vai demorar, né? Vai demorar, às vezes depende muito do que você opta, mas digamos o seguinte, que vai demorar 3 dias úteis para cair o dinheiro para você, né? Você tenha vendido no cartão de crédito, vai demorar 3 dias úteis para cair o dinheiro para você. Então, você vai ter que registrar daqui 3 dias úteis, porque é quando efetivamente entrou o dinheiro para você, né? E como o fluxo de caixa, ele trata da liquidez, ele cuida, né? Ele registra dessa parte do dinheiro mesmo, líquido, que entra, o que entra na nossa, que efetivamente entra, que a gente pode usar, e o que efetivamente sai, tem que registrar na data certinho. Então, se vai cair o dinheiro somente daqui 3 dias, registra daqui 3 dias. Até porque, se você registra hoje, às vezes você pode contar com esse dinheiro que não está lá, né? Ele não está líquido na sua mão. Ele só vai estar líquido daqui 3 dias. Entenderam? Da mesma forma, o pagamento. Então, se chega uma conta para você hoje, né? Se você, né, chega uma conta para você hoje que você vai pagar amanhã, então você tem que registrar amanhã. Então, na data que entra e efetivamente sai o dinheiro. Porque para você saber da liquidez, como é que tá? Se você tá com dinheiro para pagar todas essas contas, né? Também uma coisa que ajuda muito, e a gente vai vendo isso até o final, é utilizar estrategicamente os meios de recebimento para levantar dinheiro. Então, por exemplo, se nós temos uma conta para pagar amanhã, né? Digamos que a gente tem um boleto para pagar amanhã, e a gente está vendendo hoje para levantar dinheiro para pagar esse boleto amanhã, né? Para sobrar saldo para amanhã. Entende que não faz sentido aí você vender no cartão, sendo que o dinheiro só vai cair daqui 3 dias? Então, o ideal seria vender à vista, estimular os clientes a pagarem à vista, né? Pagar à vista, pagar no Pix, né? Ou qualquer outro meio que que você tenha ali o dinheiro mais rápido, né? Ou um prazo maior, né? Você tem um boleto para pagar esse mês e você, né, utilizar dos meios de recebimento estrategicamente para fazer esse dinheiro entrar antes, né? Porque às vezes o empreendedor também fala, pelo menos eu vendi, nossa, vendi, entrou dinheiro aqui, olha o meu saldo. Mas o saldo vai cair só daqui 3 dias. E aí, né, a hora que vai pagar o boleto, ups. São pequenas coisas que às vezes escapam no nosso dia a dia, mas que fazem muita diferença, né? Então, trabalhar bem com esse meio de recebimento é muito bom. E às vezes a gente acha que o cliente não. A gente tem essa tendência, muitas vezes, né? De como está todo mundo habituado a pagar no cartão, né? Pagar no cartão, a gente fica achando que o cliente vai pagar no cartão. Lembra que a gente viu até foi na primeira aula ao vivo que a gente teve semana passada? Vocês lembram daquele do endividamento que eu mostrei para vocês? Vocês lembram? Aquele PDF lá, aquele estudo sobre endividamento do brasileiro? Então, aquilo lá revela que o brasileiro usa muito cartão de crédito, certo? Usa muito cartão de crédito. Então, a gente espera que o cliente pague no cartão de crédito. E a gente já embutiu ali no preço a taxa, né? Então, tudo certo. Só que nós podemos sim estimular eles a pagarem à vista, às vezes dando uma condição melhor para ele pagar no Pix, né? Se ele fizer à vista, ele recebe, né? Fizendo Pix, recebe desconto, porque assim você consegue o dinheiro mais rápido. Então, cuidar dessa liquidez é extremamente importante, né? Para você, no momento que tiver ali a conta para pagar, você realmente ter o dinheiro. Outra coisa é a quantia de capital de giro adequada ao seu tipo de negócio. Então, a quantia adequada
para o seu negócio, ela vai depender muito. Inclusive, tem um vídeo lá na playlist gravada que eu vou mandar para vocês a hora que a gente terminar essa aula, tá? É um vídeo de 15 minutos, explicando bem certinho o que é capital de giro e como vocês podem fazer para calcular o capital de giro dentro da empresa de vocês. Você ter um capital de giro na quantia adequada é muito importante. Inclusive, nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, tem a questão dos ciclos, né? Que a nossa empresa tem ciclos. Desde o momento que a gente compra a mercadoria, né, até o momento que a gente lá depois vai receber do cliente. Então, o momento que a gente compra, a gente armazena, a gente vende e depois recebe, né? Tem todo um processo. Do momento que a gente pagou o fornecedor até o momento que a gente vai receber o cliente, passa algum tempo, né? Então, quando a gente vai lá e compra do fornecedor, o dinheiro saiu da empresa, né? E a gente vai passar um tempo até esse dinheiro retornar, até o cliente, né, comprar, ele pagar e a gente ter esse dinheiro líquido de novo. Esse período, para esse período é que a gente precisa do capital de giro, porque é esse capital de giro que vai manter as contas, a gente vai pagar, né, as contas, vai pagar os boletos, etc., enquanto a gente não recebe do cliente. Então, é para isso que serve o capital de giro, né? Um dinheiro de manutenção ali. Mas tá bem detalhado nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Aqui, planejar os gastos antes mesmo de fazê-los. Então, isso daí é uma coisa que a gente pode fazer. Inclusive, vou mostrar mais detalhadamente para vocês amanhã. Planejar os gastos antes de fazê-lo. Então, antes da gente assumir uma parcela, porque às vezes a gente acha assim, esse mês eu consigo pagar a parcela, mês que vem também, mas às vezes lá em junho você não consegue, porque lá em junho tem um imposto, não sei que lá das quantas, um boleto, uma coisa que você precisa pagar, né, que você comprou com 60 dias que você precisa pagar. E lá em junho você vai se apertar, né? Então você consegue ali, com um planejamento, ver se você pode assumir dívida antes de fazer a dívida, né? Porque tem períodos do ano que a gente tem mais gastos, né? Assim como nas nossas finanças pessoais, nós podemos fazer isso, né? Se a gente tem um planejamento ali do quanto a gente vai gastar no mês que vem, então a gente senta, a gente estipula, né? A gente prevê mais ou menos quanto que a gente vai ter para gastar e a gente estipula o limite que a gente vai gastar, o limite do supermercado, o limite do que a gente vai gastar com lazer, etc. A gente vai registrando isso antes mesmo de começar o mês, para daí a gente ver se vai sobrar dinheiro. Se for sobrar dinheiro nos próximos meses, a gente pode fazer uma conta, né? Então, planejar os gastos antes de fazer também é, assim, uma coisa maravilhosa, porque a gente não vai ter surpresa de chegar lá e, ai meu Deus, eu não posso pagar, né? Aí vai ter que, né, elaborar estratégia para vender mais, ou para aumentar o preço, ou para fazer o cliente comprar com mais recorrência para conseguir fazer entrar mais dinheiro, né? E, por último, né? Tem muitos, né? Mas a gente vai falando até o final do módulo. Acertar no preço do produto e serviço. Essa é uma das coisas, assim, fundamentais. Acertar no preço do produto ou do serviço. Porque se a gente cobra muito, a gente não vai vender. A gente vai vender pouco. Se a gente cobra pouco, a gente tem baixo faturamento. A gente tem que vender mais. Então, a gente sempre pode fazer a opção, vender mais. Aí, ó, quem é prestador de serviço, isso é muito interessante. Às vezes a gente consegue cobrar mais caro, oferecer um serviço de maior valor para o cliente, cobrar mais caro e fazer menos serviço, né, do que fazer mais serviços cobrando mais barato, né? Tudo depende de cada negócio, né? Cada negócio tem uma estratégia, mas para serviço isso funciona muito, tá? Você fazer, principalmente quando é só você que presta o serviço, você melhorar a qualidade do serviço, melhorar, ser mais profissional, mais valor, etc., para poder cobrar mais caro, para poder trabalhar menos. Esse negócio do preço nós vamos ver semana que vem, tá?
Alguma dúvida, pessoal? Nossa, já são... Alguma dúvida, algum comentário vocês queiram fazer? É isso mesmo? Vocês concordam? Alguma objeção? Eu discordo disso aqui, ó. Vocês praticam isso na empresa de vocês? Eu acho que para mim a parte mais difícil ainda é a precificação, né? Chegar num preço ideal, porque eu sempre falo que eu tive que dar muito meu braço a torcer, as cuspidas para cima que a gente dá na vida, sabe? Como? Desculpa. As cuspidas para cima que a gente dá, sabe? Eu julgava muito, de certa forma, por exemplo, o comércio do Turvo em relação a preços, né? E hoje eu sinto na pele o quanto é difícil trazer o preço, por exemplo, que o cliente quer, que é um preço mais baixo em relação a outras cidades, principalmente Guarapuava, por exemplo, né? Só que assim, nossa, não dá nem comparar, por exemplo, eu pequena, né, com faturamento de 5 mil por mês, por exemplo, querer bater preço com uma Shopee da vida. Gente, então sinto muito, mas então comprem na Shopee, porque eu não consigo chegar nesse preço nunca que vocês querem, não vai acontecer. E chegar nesse preço que agrade o cliente e que eu consiga entender que eu não está nem acima e nem abaixo, né, para não ter um faturamento prejudicado, é uma coisa muito difícil para mim ainda. Mas eu digo, não é só para você, não. Essa é uma das questões mais intrincadas mesmo no negócio. E olha, sobre a Shopee, eu digo para você, a concorrência aí, por causa da taxação, a concorrência vai ficar um pouquinho melhor para você. Mas é o seguinte, quando a gente não tem escala, como você disse, quando a gente não tem escala, a gente não pode competir com o preço. A gente precisa pensar em maneiras de cobrar mais caro. Porque, veja bem, muitas pessoas pagam mais caro até pela comodidade. É que o difícil é você, às vezes, educar o cliente até, né? Existe um processo também de educação do cliente. Ou de você, da fase de convencimento. Mas, assim, você tem a opção de ir lá comprar no atacado, fazer, tipo assim, você quer fazer um hambúrguer em casa. Você pode ir lá atravessar a cidade, para você pega o carro, vai lá 25 minutos dirigindo, 20 minutos dirigindo, para você comprar no atacado, que é mais barato. Ou você pode comprar ali no mercadinho perto da sua casa, que é mais caro, mas a compra inteira vai demorar 7 minutos para você. E as pessoas acabam indo nos 7 minutos, né? Acabam pagando mais caro, mas pela comunidade. É que em toda compra a pessoa vai comparar o benefício que ela tem com o custo que ela tem, né? E o custo não é só monetário, né? Então, quando a gente tem esse negócio, a gente sempre tem que reforçar para o cliente, né, o transtorno que ele comprar pela internet, né? Que você comprar uma maquiagem pela internet, a maquiagem pode inclusive chegar quebrada, ter transtorno para... Muitas pessoas arriscam mesmo assim, né? Mas existem outras estratégias, né? Que não só essa de aumentar o custo da compra, o custo psicológico, digamos assim, da compra online, né? Que é o custo psicológico, mas nós podemos também incrementar valor no que a gente oferece. Mas a gente vai ver mais detalhado a semana que vem, inclusive esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Porque ele tem a ver, você também que é de humanas, você vai gostar, porque ele tem mais a ver com o comportamento do ser humano do que com matemática, inclusive. Porque muitas vezes acontece da gente pegar cliente mal educado, no sentido de mal educado, não de grosseiro, né? Mas que não tem educação, como é que eu posso dizer, financeira, ele não sabe direito como é que funciona, então ele acaba não percebendo certas nuances, né, dos negócios, e que a gente tem que mostrar para eles. Então,
o empreendedor também acaba tendo que atuar como educador. Né? Você fez licenciatura, Aline? Isso, eu sou formada em letras portuguesas. Então, vai acabar tendo que educar vai ter que educar o consumidor. Então, Sim, eu tento, né, como não dá para competir com preço, né? O que eu tento explicar, e tem uma boa adesão, na verdade, né? É que, como eu aqui na loja, eu tenho, por exemplo, os provadores de quase todos os produtos. Então, a pessoa pode vir aqui, ela pode pegar o produto, ela pode testar, ver se ela vai gostar da cor do batom, se ela vai acertar a cor da base, né? Que é sempre um auê, né? Para acertar. Eu, como maquiadora profissional, então eu não só vendo maquiagem, eu sei o que eu estou vendendo para as clientes. Então, as clientes vêm porque elas sabem que eu vou indicar a cor certa, o que vai exatamente suprir a necessidade dela, diferente de uma compra da internet que ela vai ter que ir para o rumo. Então, perfeito. Você já tem um diferencial, né? Porque assim, como é que você vai comprar uma base na internet? Assim, no chute, né? Acertar o tom, etc. Então você já tem todo o diferencial para você crescer. E, inclusive, uma perspectiva é até você crescer online, né? No futuro unindo como você é maquiadora, unindo a maquiagem, né? A maquiagem com a sua loja, né? Então, por exemplo, cursos de automaquiagem que a pessoa já compra também o kit de maquiagem com você, né? Já pensou em fazer alguma coisa do tipo? Ou se você já faz, não sei. Pela internet, não. Eu associo o curso de automaquiagem, sim, né? Porque aí a cliente vem, aprende a se maquiar comigo e já o que ela tiver e o que ela não tiver, ela já leva daqui da loja. Mas o curso de automaquiagem pela internet é uma ideia bem interessante. Eu também já pensei nisso. Só não consegui colocar em prática ainda, porque até mesmo como maquiadora, às vezes até mesmo sem envolver a loja, por exemplo, né? Só de vender o curso de automaquiagem já é um produto a mais, né, para oferecer, mas juntando com a loja, né, montando o kit, fica ótimo também. Exatamente. E se você essa é uma estratégia se você quiser ampliar a sua escala, né? No caso, se você quiser ampliar a sua escala, se você tem essa possibilidade de aumentar a sua base de clientes indefinidamente, porque a internet é muito grande, né? Por mais que tenham muitas maquiadoras, você pode inclusive direcionar o seu produto inclusive para o Paraná, né? Como uma maquiadora paranaense, né? Então, se você pensar em escala, se você quiser escalar, essa é uma possibilidade, né? Também. Então, mas enfim, depois eu penso em até indicações de materiais para te dar, que meu marido trabalha com marketing, então às vezes eu trago referências aqui também. Às vezes até, né, começando com a própria cidade e expandindo para a região, né? Quem sabe? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Então, vou deixar vocês descansarem um pouquinho, né? Que daí o professor Neri vai entrar, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Amanhã estaremos de volta aqui, nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Até amanhã, tá? Eu vou mandar o vídeo lá para vocês no WhatsApp, tá? Boa noite. Professora, Oi, eu tô com diga. uma duvidazinha aqui. Você tinha comentado sobre um livro na aula passada, eu não lembro qual livro que era. Eu lembro que você falou de Pai Rico, Pai Pobre, e tinha falado de mais um sobre finanças, mas eu não lembro qual era. Esse aqui, o fake, Acho que era. é do Kiyosaki também, que é do mesmo autor, né? Do Pai Rico, Pai Isso. Pobre. Uhum. Isso, né? E Fake, tinha, ó. e tinha mais um que era sobre criptomoedas, se eu não me engano.
Padrão Bitcoin. Isso Bitcoin. mesmo. O padrão Bitcoin. Eles falam da mesma coisa, tá? Ó, esse daqui, o fake, ele fala sobre como a moeda se deteriorou e como que você faz sua reserva de valor. Esse daqui, como que você alavanca suas finanças, né? Como é que você faz uma poupança valiosa realmente. Esse aqui do padrão Bitcoin, ele fala também sobre a deterioração da moeda e o que é o Bitcoin, como uma reserva de valor. Não como investimento, mas como reserva de valor. Então, é bem interessante, tá? Beleza. Obrigado. E quem quiser saber, aí, ó, vou dar uma dica aqui, a Aline, ó, ou outras pessoas que quiserem saber mais sobre preço também, tem esse livro aqui muito interessante, tá? Que, inclusive, ele vai servir de base pra gente também semana que vem, que é Seu Cliente Pode Pagar Mais. Como é que a gente faz para o nosso cliente sentir vontade de comprar de nós ao preço que nós estabelecemos, né? Como é que nós fazemos para aumentar o valor? Então, seu cliente pode pagar mais, tá? Então, essas minhas dicas de leitura, tá bom? Para Obrigada. vocês. Tá certo? Tá certo. Obrigada, prof. Esse livro é muito bonitinho, tá? Ele é um resuminho, assim, bem, bem gostoso de economia. Bem, assim, muito gostosinho de ler, inclusive. Agora, Henrique, comece... Bom, depois você dá uma olhada na internet para ver pelo qual você começa. Mas é bem interessante se você ler esses dois, tá bom? Fake e o padrão Bitcoin. Eu tô terminando aquele que eu comentei na semana passada, um pouco mais da metade da graça da liberalidade, mas vou dar uma pesquisada assim. Esse do seu cliente pode pagar mais, eu fiquei bem interessado. Parte de precificação, a gente acaba errando em alguns momentos, mas na boa Esse parte das, e na boa tem parte outro... das vezes o preço está certo, mas o cliente não quer pagar mesmo. Esse serve para basicamente isso. E tem outro também que é gerenciar para o lucro. Gerenciar para o lucro. Também é bem interessante. Que fala sobre isso também, sobre preço. Tá bom? Tá bom. O professor Neri entrou, agora saiu. Eu vou me despedir de vocês para dar tempo de vocês darem uma descansadinha, beber uma água, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Boa noite, professora. Até amanhã. Até.